Salve família vascaína, voltamos aqui com o nosso canal Vamos Vasco. Pessoal, hoje cheio de notícias aí do Vascão, semana bastante importante aí pro nosso clube, pessoal. Vamos falar sobre isso, mas antes eu quero dar um super recadão aí para você que está aí me assistindo, que tem um desejo de trabalhar online, trabalhar pela internet, ganhar uma renda extra aí, ou até mesmo mudar a vida da sua família, a sua vida, não é, pessoal? Vou deixar aqui uma super dica aqui na descrição do nosso vídeo aqui para você conferir aí, para você ver o passo a passo de como você pode ganhar dinheiro fácil e rápido aí na internet, pessoal. Eu particularmente mudei bastante a minha vida desde que entrei nesse mundo aí de trabalhar somente em casa, trabalhar na internet. É um ramo muito bom, muito importante aí para aqueles que querem mudar de vida, pessoal. Siga aí o meu exemplo, clica aí no link aí e dá uma conferida. Bom, pessoal, sem enrolação, vamos falar das notícias do Vascão, né, meus amigos? O Vasco vai entrar em campo na quinta-feira contra o Goiás, já com o técnico Abel Braga balançando. Se o treinador não conseguir um resultado favorável, certamente ele deverá deixar o cargo do Vasco. Vamos falar sobre isso. Também vamos falar sobre o novo vice-presidente de finanças que disse que o Vasco precisa fazer uma estratégia moderna para arrecadar dinheiro, para fechar aí o ano, quem sabe, não devendo salários aos jogadores. Bom, pessoal, já peço para você deixar o seu like, se inscrever aqui no canal, é só clicar no botãozinho inscreva-se, pessoal. Muito simples aí. Agora a nossa meta é chegar a 90 mil inscritos, meus amigos. Se inscreve aí. Lembrando que tá rolando super sorteio aqui no canal de uma camisa oficial do Vascão para você concorrer e quem sabe ganhar essa camisa. É só se inscrever no meu novo canal lá, Danilo Esporte Clube. O link tá aqui na descrição do vídeo e também nos comentários. E para você saber quem vai ser o ganhador, é muito importante você me seguir nas redes sociais ou principalmente lá no Instagram, @VamosVasco. Bom, pessoal, eu também peço para você ativar aqui o sininho das notificações para você receber todos os vídeos postados. E lembrando que no final tem aquele salve para a galera que está sempre ligada aqui no canal, comentando, elogiando muito aqui os nossos vídeos. Muito obrigado. Fiquem atentos se você pediu salve. Fica aí até o final. Bom, meus amigos, às vésperas aí de um jogo bastante importante, ou se não o jogo mais importante até então da temporada para o Vasco, o técnico Abel Braga corre sérios riscos de ser demitido nessa semana, caso o Vasco não tenha um desempenho favorável e perca essa partida contra o Goiás em São Januário. O jogo vale muita grana para o Vasco, porque uma classificação renderia milhões aí para os cofres do Vasco, que precisa recuperar aí a sua saúde financeira, que está muito difícil, pessoal, está brava, e o Vasco precisa melhorar esse futebol apresentado, que é uma vergonha que esses jogadores estão jogando dentro de campo, o esquema que o Abel Braga vem apresentando aí para os torcedores não conseguem assistir os jogos do Vasco mais, meus amigos. Tem torcedor que quer assistir Netflix na hora do jogo, cara. É uma piada isso, velho. Se o Abel Braga não mudar essa postura, a diretoria do Vasco tem que tirar ele urgente do comando técnico do Vasco. Não dá mais para ele continuar sendo treinador do nosso time. Como eu já falei nos outros vídeos, no ano passado esse mesmo time estava sem salário, chegou a estar aí 3 a 4 meses sem salários e jogaram aí pela camisa do Vasco, deram seu amor e vestiram aí dentro de campo, honraram as cores do Vasco. Muito porque tinha o Luxemburgo ali na beira do gramado que fez esse time jogar. Ele tinha um elenco na mão, tinha um vestiário na mão, nenhum jogador ia contra as ideias do Luxemburgo e colocaram em prática o que ele sempre pedia aí nos treinamentos. E o Vasco conseguiu a vaga para a Sul-Americana. Não foi muito, não foi nada de espetacular, somente honraram aí as cores do Vasco da Gama e conseguiram essa classificação. Mas esse ano é diferente, pessoal. Esse ano o Vasco tem o mesmo elenco, ainda com mais 2 reforços, né? O Martim Benítez que chegou e o Germancano, que é o 9 que a gente não tinha no ano passado. E o Abel Braga não está fazendo esse time jogar. O time, pelo contrário, está bem pior do que foi na temporada passada. Os números são pífios. O Vasco tem um pior aproveitamento aí dos times que vão jogar a Série A. Tem o pior ataque, não faz gol. É inacreditável a ineficiência desse time. Não consegue fazer a bola chegar no Germancano para ele fazer os gols. Marrone, muito fominha, péssimo nos jogos. Não tem meio-campo, o meio-campo com o Marco Júnior, André e Raul. Já provou 1000 vezes que não dá certo, que nenhum deles é amador, que nenhum deles vão fazer boas jogadas, exceto talvez o Andrei, para construir alguma chance de gol para o Vasco. Acho muito difícil que esse time aí se livre do rebaixamento se continuar com Abel Braga e continuar com esse mesmo padrão de jogo, esse esquema de jogo.
porque o 4-3-3 não é o esquema ideal para o Vasco. Na minha opinião, seria o 4-4-2, que daria um pouco mais de consistência para esse time no meio campo. E claro, com a entrada do Fred Guarim e do Martim Benítez para dar qualidade. Não adianta só povoar o meio campo, sendo que nenhum dos jogadores vão ter qualidade. E essa semana o Abel Braga aí vai decidir a sua vida, se ele vai fazer um bom trabalho aí na quarta-feira e ficará no Vasco, ou se ele vai ser demitido. Já era para ter sido demitido e quem sabe já ter um novo treinador, ter um fato novo para essa partida contra o Goiás, mas infelizmente o Campelo parece que não tem coragem de demitir o Abel Braga e o Abel Braga parece que também não vai pedir demissão, pelo que eu estou vendo. Vamos aguardar aí para ver como que vai ser o desempenho do Vasco, se a postura vai mudar, se esse time vai dar alegrias ao torcedor na quinta-feira em São Januário, que já tem mais de 14 mil ingressos vendidos, meus amigos. A torcida do Vasco, ela ama esse time, ela ama o nosso clube e sempre vai lá apoiar, independente de quem esteja treinando e quem esteja jogando lá dentro do campo. Bom, pessoal, o Vasco anunciou aí há poucos dias o novo vice-presidente de finanças, né, que é o Carlos Leão. Ele deu uma entrevista aí dizendo que a situação financeira do Vasco é bastante crítica, que tenta aí resolver a curto prazo para que o Vasco não atrase 2, 3 meses de salários aí aos jogadores. Mas ele deu uma desanimada ao torcedor dizendo que é muito impossível o Vasco conseguir isso. O fluxo de caixa do Vasco está totalmente parado, não flui, não tem como aí o Vasco arrecadar dinheiro para pagar esses jogadores. E o Campelo tenta aí, junto com o Carlos Leão, buscar recursos para pagar pelo menos 2 meses aí de salários atrasados aos funcionários. É difícil a situação do Vasco. O Vasco até então fez aquela campanha do sócio-torcedor, o torcedor abraçou, se associou, mas infelizmente o dinheiro do sócio foi somente para pagar a dívida com o Romário, pessoal. Isso ficou bem claro na reportagem do Sport TV, lá do Rodrigo Capello, que é um especialista em finanças, e disse que a grana foi destinada somente ao Romário. Ou seja, você em casa, eu, todos nós pagamos pro Romário, pessoal. Todos nós pagamos aí uma dívida antiga do Eurico Miranda com o Romário, pessoal. Meus amigos, a situação do Vasco está chegando nesse nível. Infelizmente, muito difícil aí a gente sair dessa situação a curto prazo. Eu acho que o Vasco vai ter que se reinventar aí, ter uma nova estrutura, ter uma nova gestão, com novos pensamentos, com pensamentos mais modernos e trazer investidor. Sem investidor, eu acho muito difícil o Vasco sair dessa situação. Cada dia que passa a gente tem notícias péssimas, cada dia que passa a gente tem menos esperanças que esse time vai dar a volta por cima e que o Vasco vai voltar a ser o Vasco vitorioso de antes e quitar essas dívidas, né, pessoal, que é o principal. O que faz um time ser vencedor é não ter dívida. Infelizmente, todos os times têm, mas vários conseguem equilibrar aí as suas dívidas e não comprometer as rendas que entram, né? O Vasco tem muita penhora, todo o dinheiro que entra é penhorado, a gente perde em venda de jogadores por dinheiro penhorado. É inacreditável a situação que acontece com o Vasco e torcemos para que isso mude a partir do ano que vem com um novo presidente eleito, né? Que seja aí um presidente consciente, que ele vai entrar, que ele tem que mudar a história do Vasco, não somente mudar a sua vida, né, pessoal, que é conseguir aí coisas aí pessoais. Ele tem que mudar a história do Vasco e o torcedor aguarda ansiosamente para que seja anunciado aí um bom presidente no lugar do Alexandre Campelo. E aguardamos para que o Vasco mude essa postura. Bom, pessoal, é isso aí, muito obrigado. Comenta aqui embaixo sobre a situação do Abel Braga, meus amigos. Se você acha que ele vai permanecer caso o Vasco perca para o Goiás. Na minha opinião, ele tem que ser demitido caso o Vasco seja derrotado em São Januário, porque vai ficar muito difícil a classificação lá em Goiânia. E também falem sobre essa situação financeira do Vasco, que está crítica, meus amigos, está difícil. E o Carlos Leão, nosso vice-presidente de finanças, já disse que o Vasco vai, infelizmente, atrasar salário, sim. Bom, pessoal, muito obrigado a todos vocês. Agora é a parte que eu mando salve para a galera que está sempre ligada aqui no canal. Eu quero mandar um super abraço aí para o Lucas André. Ele pediu um salve para os brasileiros lá de Portugal. Muito obrigado, Lucas. Forte abraço aí para a galera de Portugal. Um abraço também para o Diego. Ele pediu um salve para a Força Jovem, 12ª Família de Caxias. Muito obrigado aí, Diego. Forte abraço aí para a família de Força Jovem. Um abraço também para o Renan, em Missão Velha, no Ceará. O Paulo Henrique, em Bela Vista, em São Paulo. O Rafael,
em Afonso Cláudio, no Espírito Santo. O Fabrício em Jaraguá, em Goiás. O Alan Igor, ele pediu um salve para o bairro Maraíba, lá no Rio de Janeiro. Muito obrigado, Alan. Forte abraço aí para o seu bairro. Um abraço também para o Isaías Camilo, no Maranhão. O Hernande, em Fortaleza. E para fechar aí, o Everton Costa, em Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro. Muito obrigado a todos vocês. Saudações vascaínas a todos. Tamo junto aí. Vai, Vascão. Dias melhores.